Olha que bacana. Para Gostar de Ler foi uma coleção revolucionária. A capa da primeira edição é de chorar de verdade. Ó, como é teu nome mesmo? Gerson. Então procura essa primeira edição que você vai chorar como eu. Por quê? Tem a foto do Drummond, o Sabino, o Rubem Braga e o Paulo Mendes Campos assinando o contrato com a Ática. Isso é a história da nossa literatura, gente. Né? É só uma foto? Não! É uma editora que saca uma coisa bem bacana. As crianças não leem crônicas. Crônica é um gênero bacana. Crônica está no jornal. Vamos pôr isso no livro? Vamos chamar os melhores? Gente, isso é maravilhoso. Na minha época, eu poderia dar vários exemplos. Para mim, a coleção Vagalume. Né, que reunia também os títulos, né, e muito escritor brasileiro. Eu li Éramos Seis, Xisto, Coração de Onça. Oi? O Mistério dos Cinco Estrelas, né? Que também, para mim, por que foi muito importante a coleção Vagalume, né? Além de outros motivos. Foi porque na escola que eu estudava, a gente recebia um folheto para escolher livros para comprar. Então era um folheto que a escola mandava, Escola Estadual Vicente Leporassi, inesquecível na minha vida, e a gente escolhia o livro para comprar. E eu ficava enlouquecida com aqueles livros. E eu nunca vou esquecer, porque o que eu comprei era O Escaravelho do Diabo. E morri de medo do livro, não conseguia ler o livro. E meu pai falava, eu comprei, agora você vai ler. Né? E uma outra coleção que para mim era importantíssimo era da Ediouro, que na época chamava Tecnoprint. Né? Coleção Elefante, que a gente abria o livro rasgava inteiro. Né? Não dava para ler nunca porque o livro rasgava. Mas por que eu estou dizendo isso, que não é só para a gente brincar? É que de verdade... Isso que eu estou dizendo, que os livros têm história, que a literatura tem história, as editoras têm história, os momentos literários têm história. Quando eu, no final dos anos 70, começo do 80, um cara bacana da gente casar tinha que ter o LP do Gonzaguinha e um livro da Brasiliense. Era o cara, não era nele? Da Brasiliense, aquela coleção Encanto Radical. Nossa, olha o título, Encanto Radical. Quem que escrevia? Eram as cabeças pensantes que escrevia. Biografias, tinha biografia de Jesus Cristo, biografia de Bachot, do Bukowski, eram os cabeças. Então você via um rapaz bonitão, assim, ali, Pedro Gonzaguinha, livro da Brasiliense, era o cara, né? Fazia todo sentido, né? Não é brincadeira, não é mesmo? Me ajuda, é verdade. Né? Mas isso era um momento de verdade, que é um momento da literatura, mas que é um momento da cultura. Isso que eu estou dizendo, que então, além da gente brincar e rir um pouquinho, é verdade, né? Quer dizer, esse esforço de dizer para as pessoas, para as crianças, para os adultos, o que é que as coisas estão, como é que elas estão acontecendo, como é que elas estão vivendo, que mundo é esse? Isso que eu acho bacana. Um outro exemplo que eu acho que talvez vocês façam assim também. Nos anos 80 começou a ter umas reuniões na Funarte também, só com gente cabeça, não sei o que, a gente se degladiava por uma vaga. A Neide também lembra. Então, uma noite a gente ia discutir a paixão. A ética, a paixão, o olhar. Então estava lá o Chico falando do olhar, estava lá o filósofo, o físico. Bom, e a gente anotava tudo aquilo com uma... Né, aquela coisa. Depois a Companhia das Letras lançou tudo. Caro pra caramba, mas estava tudo ali. Né? Isso é um momento cultural, isso é um momento da nossa vida. Né? Eu fui marcada por esse, vocês por outros, mas isso também é a história do livro. Quando eu pego os sentidos da paixão da minha estante, eu me lembro eu me acotovelando naquela sala, né? Tentando ver os moços lá na sala, quem estava lá presente, tentando anotar tudo, né? Mas é esse momento, isso também é literatura. Então, isso que eu digo. O objeto, o livro, também é um objeto que carrega consigo muita história, né? Do ponto de vista de onde ele é escrito, do leitor que está lendo. Acho que hoje, se a gente pensar nessa ideia dessa força literária, a gente tem, sem dúvida nenhuma, as editoras infantis,
o que foi a Companhia das Letrinhas, o que é a Girafinha, Kozak Naif, a Brink Book, né? A ponto da gente falar, Brink Book é bacana, ó, compra o dinheiro fechado. Às vezes não é. A Companhia das Letrinhas é caro, mas é maravilhoso. A gente nem olha o que está escrevendo. Isso é marcante na literatura, né? Pensar que a Martins Fontes foi a primeira que trouxe para a gente autores como Michael Ende, como Roald Dahl, né? Quer dizer, eles foram buscar essa gente lá fora e dizer, nossa, as crianças brasileiras precisam ler isso, precisam ter contato. Pipe Meia Longa, quando veio aqui, já estava velha lá na Europa, já tinha uns 50 anos. A gente foi ler agora Pipe Meia Longa. Mesma coisa agora, o que o cinema está fazendo depois de Harry Potter? O cinema ressuscitou todo mundo que tinha morrido, Senhor dos Anéis, as Crônicas de Nárnia, né? Então todo mundo voltou a editar e a gente voltou. Então eu vejo meus sobrinhos, quando eu disse para eles que eu li O Senhor dos Anéis, quando eu tinha 13 anos, eles falaram, então foi por, como chama? Quando o Espírito manda mensagem? Psicografia. Foi por psicografado, porque o livro acabou de ser lançado. E aí eu mostro a minha edição velha, toda... Ou seja, isso é a história da literatura. E a literatura é algo muito pulsante, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante da gente pensar. Os livros morrem, ressuscitam, os autores morrem e ressuscitam. Alguma obra que estava acabada num canto, por algum motivo, ela volta a ser importante, né? O ano passado, quando teve a eleição do Barack Obama, todo mundo voltou a ler o Lobato adulto. Vocês sabem por quê? Todo mundo não, né? Quem conhece a obra. Por quê? O Presidente Negro. Porque ele escreveu esse livro, O Presidente Negro, no qual ele profetizava, entre aspas, evidentemente, que um homem negro tomaria o poder nos Estados Unidos. E que, na reta final, ele disputaria o poder com uma mulher, né? Então, nossa, quem falou nossa? É verdade, é um livro... Quem já leu O Presidente Negro? Lição de casa hoje. Quem não leu, estava falando do Lobato. Então, eu digo profetizar, claro, entre aspas, porque não é um livro profético, mas quando a gente lê hoje, apesar de uma certa ingenuidade, né, que ele tem, é fantástico pensar o que ele pensou, né? E tem uma coisa muito interessante no livro, deixa eu só abrir um parênteses, prometo que é pequenininho. No livro do Lobato, ele diz então que um homem negro vai disputar a presidência dos Estados Unidos com uma mulher, né? E que as pessoas votariam da sua casa, olha, imagina, não tinha nem computador, né, na era lobatiana, e que as pessoas iriam saber a resposta também logo depois da eleição. E é muito incrível, mas que aí o livro começa a ficar meio ficção científica, mas é interessante. Aí ele diz que as pessoas, então, à noite, todas vão se arrumar, né, para a posse do presidente no dia seguinte. Então, toda a comunidade negra vai para os salões de beleza para ficar bonitos, né, para ficar bem bacanas para a festa. Mas e aí a comunidade branca, então, inconformada com o resultado da eleição, e aí a parte ingênua do livro mesmo, coloca uma química dentro dos secadores, que quando ele sai, saem todos branquinhos. Então é uma brincadeira, então, que ele faz assim, os negros não chegaram lá. Chegaram, foram eleitos, mas chegaram brancos. Mas veja, apesar da ingenuidade, que ideia que ele está trazendo para a gente. Porque o que se discutiu depois do Barack Obama não foi mesmo isso? Foi os negros que chegaram no poder ou foi um sujeito chamado Barack Obama? Um sujeito chamado Barack Obama, né? Enfim, mas o Lobato, então, todo mundo foi procurar de novo, foi ler, e muita coisa no jornal sobre isso, muita gente comprando o livro de novo. E aí, bom, esse livro nos remete a outro de Lobato, e a outro, então, por conta de uma eleição, por conta de algo que não estava previsto, né? Por conta de alguma coisa que ninguém disse, vamos ler Lobato de novo. Mas aconteceu, né?